A gente continua com os destaques internacionais. O primeiro-ministro do Haiti cedeu à pressão dos grupos armados e renunciou ao cargo de chefe de Estado nessa terça-feira. Com essa decisão, esse país, que tem uma população muito pobre, está mergulhado numa grave crise de segurança e também agora essa crise política se agravando. Assunto, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite. Essa decisão do Haiti, um país até que distante do noticiário aqui pra gente, às vezes aparece, mas a situação é complicada por lá. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos assiste, que nos escuta. Eu vou resumir numa frase só. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. É uma ópera de tragédias. Parece exagero? Eu vou mostrar. Eu tentei organizar as etapas de um processo, de uma crise sem precedentes no Haiti, cuja história é pautada em crises. Mas vamos lá. Começa por aqui. Ariel Henry pediu demissão na segunda metade da tarde dessa terça-feira. Ele era o primeiro-ministro, chefe do parlamento e chefe de tudo, porque desde 2021 foi o que sobrou, ou quem sobrou, do governo central. Porque Jovenel Moïse foi assassinado e ninguém quis assumir o papel de presidente. Sobrou então para o chefe do parlamento, que prometeu fazer um processo de transição, talvez convocar novas eleições, fazer um governo de transição. Não conseguiu. E isso gerou uma outra crise interna que eu já vou chegar. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. O Ariel Henry, então, sucessor do ex-presidente Moïse. E ele é suspeito, é isso mesmo que vocês ouviram, ele é suspeito do assassinato de Jovenel Moïse. Bom, o Ariel Henry, sem nenhum controle da segurança pública do Haiti, foi bater nas portas do outro lado do Atlântico, no Quênia, atrás de uma tropa internacional. Não foi ideia dele, isso surgiu de uma reunião das Nações Unidas, uma ideia balizada pelas Nações Unidas, mais ou menos numa medida como foi a MINUSTAH, que foi uma tropa de estabilização do Haiti, liderada então pelo Brasil, coordenada pela ONU, com os capacetes azuis. Aqui ia ser uma estrutura menor, não era com vários exércitos reunidos, eram tropas policiais do Quênia. Nesse final de semana, e com o reforço da informação dessa terça-feira, o Quênia disse: eu tinha acertado em enviar tropas para vocês, mas não posso mais, porque foi uma decisão do presidente de topar essa ideia, mas o parlamento disse, olhando a Constituição, isso é inconstitucional, a gente não pode, porque colocaríamos os nossos policiais e militares em risco, porque eles são treinados de acordo com a nossa Constituição e agiriam de uma força policial em outra Constituição. Calma que vai piorar. Por trás de tudo isso, tem aqui um elemento que gosta de ser chamado de barbecue, palavra em inglês para churrasco, que é o que ele faz com as suas vítimas. Vocês já entenderam quando eu falo em crise de segurança pública sem precedentes. É de uma milícia, é isso? Exatamente, da maior milícia que hoje esses grupos armados tomam 80%, pelo menos, da capital Porto Príncipe. Essa crise institucional abriu aí uma porta, não existe vácuo de poder, grupos fortemente armados tomaram conta da cidade, da capital pelo menos, e estão falando o seguinte: se não houver a renúncia do primeiro-ministro, que nós não achamos que é um governo legítimo, nós vamos começar uma guerra civil e dizimar as pessoas na capital. Simples assim. Ele defende aí uma ideia que existe um abismo social no Haiti, é verdade, há séculos, e ele quer combater esse abismo social. É uma justificativa nobre para a liderança de um grupo armado, de uma milícia, de uma guerrilha, deem o nome que vocês quiserem. Qual que é o desenho de uma solução? Houve uma reunião da Comunidade Caribenha. É um grupo de países, o nome é autoexplicativo, estiveram presentes, além como convidados, o Brasil e os Estados Unidos, na presença do seu chanceler. Antony Blinken foi até essa reunião para tentar achar uma solução, porque os Estados Unidos têm negócios com o Haiti. Qual foi a decisão? Como é que vai ser esse governo? Foi decidido, então, que haverá um conselho presidencial de transição, cuja primeira norma, a primeira atitude será restabelecer as instituições mediante eleições pacíficas. Palavras muito bonitas para
mas não tem data e nem se sabe quem é esse conselho de transição. Mas já é uma luz no final do túnel. Repito o que eu falei, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Olha o que é a situação do Haiti, além dessa crise institucional de governo e de segurança pública. É uma população pequena, não chega a 12 milhões, não chega nem a 11 milhões e meio de habitantes, cuja 60% da população não é pobre, é miserável, está abaixo da linha da pobreza. E foi vítima de desastres naturais recentes. Estou pegando uma história recente. O grande terremoto de 2010, que deixou 230 mil mortos, destruição generalizada. 11 anos depois, no mesmo dia, houve um terremoto intenso, mas mais profundo, com menos mortes, 2 mil mortes. Em 2016, o furacão Matthew matou quase 900 pessoas e foi destruindo o pouco da infraestrutura que tinha. E é uma crise realmente histórica. Eu só peguei os últimos anos. De 2011 a 2024, 13 anos, houve 8 presidentes. Muito, muito, muito raro. E aí, numa história de quase século, um presidente terminar o mandato. Aí nós estamos falando nesse meio do caminho, Tiago, a gente teve 2 ditaduras, né? De um ditador, o Papa Doc, o Baby Doc, uma ditadura que passa de pai para filho. Eu nem vou entrar nessa página da história. Só olhando aqui os últimos dias, as últimas décadas, a gente entende que a situação do Haiti é muito grave e não tem muita saída para esse túnel aí. A gente se lembra da missão brasileira que foi para lá para ajudar na reconstrução do terremoto, né? De um dos, né? Exatamente. É isso. Valeu, Favalli. Bom trabalho para você. Obrigado, gente. Até amanhã.